Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa aula. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Beleza. Avisa o pessoal, por favor, que não está ainda online. Nós já vamos começar a nossa aula, só tem 15 pessoas online. Ou seja, muita gente fora, 13. E quem faltar vai ter que fazer trabalho. Então, melhor o pessoal já ir entrando. Professor? Sim. Falar em meio em trabalho, Cortou o seu áudio, não estou ouvindo. Desligou aqui, sem querer. Você falou para mim te avisar sobre aquela questão do meio ambiente, como é que ficou lá na sexta-feira? Lá? Não teve trabalho aquela sexta. Eu não postei. Teve, né? Não postei. Não, beleza. Mas não vai ficar. E a minha falta, como é que ficaria? Não, foi o senhor e mais alguém só. Aí depois eu vou abonar, tá? Beleza, então, valeu. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, nossa quarta aula. Eu vou deixar para fazer a chamada mais para o finalzinho, mais para o meinho. Assim dá tempo de todo mundo chegar. Todo mundo fez a prova? Todo mundo foi bem na prova? A prova estava fácil, né? De graça, praticamente. Professor, eu acertei 80%, na primeira, eu não quis fazer novamente, não, porque eu fiquei com medo de diminuir a nota. Tá certo. Não, eu não consegui saber qual que eu errei, falei, vai deixar assim mesmo, tá bom. Só pode ver qual que errou depois que finaliza o tempo da prova. Eu já deixo assim, porque senão, aí a pessoa olha o que ela errou, faz de novo e acerta. Né? E, na verdade, o intuito não é reprovar ninguém, mas também, assim, fica muita sacanagem, né? Mas 5 chances também não quer nada, né? O cara, assim, eu acho que se tivesse um feedback, eu ia tirar 10, né? Mas eu falei, tá bom. Se tiver um pouquinho de paciência, responde tudo e vai bem. Então, eu vi que a turma foi bem, graças a Deus. As menores notas foram 7. Não teve ninguém que ficou abaixo da média. Mas eu vi que 3 pessoas não fizeram avaliação. Então, essas 3 pessoas que não fizeram, eu vou enviar uma atividade com peso bem menor para as que não fizeram e que desejarem fazer. E aí, se realmente não fizer, pode ser que fique de PF ou reprove direto, a depender da nota que tire nas próximas avaliações, tá? Bom, mas de modo geral, eu fiquei satisfeito, né? A média da turma foi legal, foi boa, não foi ruim, não. Muita gente tirou 10, muita gente tirou 8, pouca gente tirou 9 e uma quantidade razoável tirou 7. Acho que umas 4 ou 5 pessoas tirou 7. Então, na média, foi tudo bem. Bom, eu acho que o Cigarra está com problema para a gente clicar lá de dentro na plataforma mesmo, no Meet. Eu também não estava conseguindo, tinha que fazer por fora. Mas, enfim, então é isso. Deixa eu fazer aqui o compartilhamento para nós começarmos o nosso tema de hoje. Tela inteira. Tela inteira, permitir. Vocês estão vendo os meus slides? Sim, senhor. Sim, professor. Eu tô vendo. Certo. Alguém me chamou? Falou, professor? Não, né? Eu falei sim, professor, que estava ouvindo. Ah, sim. Beleza. Ótimo. Bom, então vamos lá. Iniciando, então, a nossa matéria de hoje, nós vamos falar, em continuidade ao que nós estamos abordando, né, que é a parte mais teórica do direito empresarial, abordando os primeiros conceitos. Talvez fique até um pouquinho redundante, né? Talvez até nós já tenhamos falado um pouco, tocado em algum desses conceitos que nós vamos abordar hoje, mas eu estou abordando porque faz parte da nossa ementa e isso pode facilitar até para nós fixarmos um pouco mais ainda a matéria, né? Então, a proposta de hoje é nós abordarmos de forma mais sucinta a teoria da empresa, conceito de empresário, capacidade para empresariar e os impedimentos e proibições para empresariar.
Isso, pessoal, em um aspecto macro, tá? Num aspecto mais amplo. Nós não estamos falando especificamente de personalidades jurídicas ou de tipos de empresas que vocês vão ver lá em Empresário 2, né? Que é, por exemplo, as sociedades anônimas, aí o que tem de limitação dentro de uma, dentro de outra, quem pode ser empresário em uma, quem pode ser em outra. Não é isso. Nós estamos abordando aqui, de forma inicial, apenas no aspecto mais amplo e mais contemplativo, mais genérico, tá? Em relação a todos esses conceitos. Eu só voltei para ver se eu estava gravando. Eu sou danado para esquecer de gravar, mas estou gravando. Beleza. Certo, então, vamos lá. Teoria da empresa. Pessoal, bom, a gente viu, né, falando aí de forma mais histórica acerca da organização do direito empresarial e acerca do conceito, né, de direito empresarial, ou da função do direito empresarial, que também é promover o desenvolvimento, né, através da organização das empresas na sociedade, e com isso levar as sociedades ao crescimento, ao desenvolvimento social, econômico, enfim. Aí nós temos uma evolução para a teoria da empresa, que é o que nós temos como mais recente na forma de aplicação do direito empresarial. Porque, na verdade, o direito empresarial, assim como todos os outros ramos do direito, eles vão surgindo à maneira que a sociedade vai evoluindo. É aquilo que eu sempre digo nas minhas aulas, né? O direito, ele é dinâmico e as normas são estáticas, ou seja, as normas nunca acompanham a evolução necessária que a sociedade tem de demanda de direito. Então, sempre surgem primeiro questões para depois surgirem normas que regulamentem essas questões. Partindo desse princípio, então, no direito empresarial não seria diferente. Primeiro surgem, né, as relações empresariais ou comerciais, a compra e a troca, o escambo, né, lá desde o princípio dos primeiros relatos do direito empresarial, com as primeiras organizações, né, em sociedade, né, as primeiras formas de comércio, e aí dentro disso vão surgindo normas, cada uma à sua roupagem, cada uma ao seu caráter, de acordo com o lugar, de acordo com o tipo de sociedade, com o tempo, né? Ou seja, influências externas que fazem com que essas normas sejam expressas com as suas características próprias de cada época, de cada tempo e de cada lugar, tá? Então, a teoria da empresa, que é o que nós estamos abordando agora, ela é utilizada para a gente identificar o empresário e a atividade empresarial, né, baseando isso na aplicação de normas específicas dentro do que cada um desses entes jurídicos, desses atores, vão desempenhar nos seus papéis. Então, eu estou falando aqui de duas coisas, né, de dois sujeitos ou de duas pessoas distintas. Uma pessoa é o empresário, a outra pessoa é a empresa. Por que que nós temos essa diferenciação e essa separação? Porque nem sempre foi assim. Hoje eu entendo, por exemplo, que a minha empresa, né, o meu escritório de advocacia, por exemplo, ele é uma empresa que responde pelos atos da empresa. Mas, se eu não fizer essa separação, eu posso entender ou pensar que o Luiz Adriano, pessoa física, é também responsável pelos atos daquela empresa específica. Eu saí da apresentação e voltei para a tela de vocês. Eu vou ficar alternando entre a imagem e o slide, tá? Qualquer coisa, se eu tiver falando assim, o slide não passar e tal, vocês podem falar no áudio, porque às vezes eu tô lá, tá? Então, assim, vamos imaginar aí que eu tenho uma grande empresa, né? Eu crio uma empresa. E essa empresa entra em falência. E os meus funcionários, os meus credores, eles precisam receber. E eu não tenho como pagar com a empresa. Aí a ideia inicial é que os meus bens respondam pela empresa. Todavia, no início, não tinha essa separação entre capital ou propriedades ou responsabilidades, né, entre a empresa e o empresário. É como se os dois conceitos se fundissem, né, dentro, obviamente, daquilo que era interessante para cada tipo de sociedade empresarial que existia, a maneira que essas questões de direito foram evoluindo. Então, hoje, por exemplo, se eu tenho uma sociedade anônima representada representando o seu capital por cotas, né, e é uma sociedade que tem essa representatividade, essas cotas específicas,
a minha responsabilidade enquanto empresário ou enquanto investidor, elas vão se restringir dentro daquelas cotas que eu possuo na empresa, sem alcançar, por exemplo, o meu patrimônio pessoal, né? Então, isso só pode ser estudado ou pacificado, entendido, regulamentado após uma grande evolução do direito empresarial que chegou nos nossos dias atuais, mas nem sempre foi assim. Então, para nós entendermos a teoria da empresa, né, nós vamos caminhar aí dentro dessa evolução do direito empresarial para nós compreendermos até o momento em que passou-se a fazer parte do ordenamento jurídico nacional essas normas que regulamentam, aplicando objetivamente a teoria da empresa no nosso direito empresarial no Brasil, tá? Então, dentro do direito brasileiro, né, essa teoria da empresa, ela ficou mais evidenciada e ela ficou mais exposta, de fato, no Código Civil de 2002, ou seja, antes disso, não é que não se aplicava. Desde 1850, com o nosso Código Civil, a gente tem uma evolução de direito empresarial, mas a partir de 1942, que foi o desenvolvimento dessa teoria da empresa, lá no direito italiano, a nossa norma vem incorporando de forma, assim, gradativa dentro das emendas, né, dentro das alterações promovidas no nosso Código Civil anterior, chegando até o ano de 2002, que teve toda a renovação do nosso Código Civil, e, de fato, o Código Comercial ele foi praticamente engolido pelo nosso Código Civil. O Código Comercial continua em vigência, é uma lei antiga, de 1852, todavia, a maior parte, né, de todos os seus dispositivos legais foram incorporados pelo Código Civil e é como se fosse uma norma híbrida, né, reservando dentro do próprio texto do Código Civil, capítulo próprio, destinação própria, para abordar questões de direito comercial, que é algo que, se eu não me engano, nós falamos lá numa das primeiras aulas aí, tá? Então, dentro, né, do nosso direito, ele se manifesta mais evidentemente, a teoria da empresa, a partir do Código Civil de 2002, e é fruto dessas transformações que vem acontecendo cada vez mais continuamente, né? O direito representa aí, né, fenômeno com alto grau de mutabilidade, e essa mutabilidade, como eu comecei a nossa aula de hoje falando, ela é fruto de algumas alterações sociais que estão em volta do indivíduo, né, o indivíduo em si, né, as relações desse indivíduo em si são o principal objeto de tutela do nosso direito, né, e dentro disso, né, todas essas alterações que acontecem de forma circunvizinha, elas influenciam diretamente nas transformações que acontecem de maneira contínua, né? E aí depende de quê? A doutrina coloca alguns aspectos específicos que podem influenciar também nessa mutabilidade do direito empresarial. Primeira coisa aí, desenvolvimento de conceitos. Obviamente que o desenvolvimento de conceitos é fruto justamente da evolução do pensamento humano, é fruto da compreensão do ser, das suas relações interpessoais, é fruto dessa compreensão das relações entre as pessoas e da compreensão de direito, né, em relação aos outros membros daquela sociedade, enfim. Esse desenvolvimento de conceitos, ele é fruto da evolução, do melhorar do ser, né? Também como fruto de desenvolvimento de teorias, né, de estudos praticados. Por exemplo, quando Laskini, em 1942, desenvolveu a teoria da empresa, isso é fruto de um desenvolvimento de teoria, né, de compreensão, de estudo, né, que levou a compreensão e a necessidade daquele desenvolvimento. O Código Civil nosso de 2002, né, também, quando a gente fala de Código Civil 2002, nós pensamos objetivamente no nosso jurista Miguel Reale, ou seja, fruto de desenvolvimento de estudo e teorias, e também do contexto social, ou seja, daquilo que está acontecendo, daquilo que está girando entre a sociedade e que necessita ser regulamentado. Então, numa época mercantil, onde o transporte marítimo era a principal via de escoamento, né, das mercadorias nas relações de comércio, regulamentar esses tráfegos navais, a utilização das embarcações, a forma de conservação dos produtos que estavam sendo encaminhados, né? Tudo isso eram matérias a serem discutidas e a serem regulamentadas. Hoje em dia, muito pouco se faz com o transporte marítimo, né? Mais aqueles navios
cargueiros que vêm com os containers gigantes, né, de outros continentes. Mas a grande maioria dessa movimentação aí de relação comercial, ela se dá por via terrestre ou por via aérea, também por via marítima. Mas por ser mais demorado, né, o que um navio demora para fazer de transporte de carga, um avião faz com muito menos tempo, né? Então, isso tudo é fruto dessa evolução. Eu acrescentaria aqui ainda, né, nesses fatores de mutabilidade do direito empresarial aí, também os aspectos políticos, porque a gente pode ver, daqui a pouco nós vamos falar disso, mas a gente pode ver, por exemplo, que como fruto da Revolução Francesa, também houve essa alteração, né? A Revolução Francesa, ela tocou diretamente na necessidade dessa alteração, né? Foi um exemplo aí, né, da segunda metade aí do período medieval. Então, as alterações, depois com Napoleão, a mesma coisa. Então, essas alterações comerciais e políticas, elas também refletem no direito comercial. Dependendo, né, se nós entrarmos aí, se nós tivermos uma bancada legislativa que seja pró-agro, como nós somos mato-grossenses, e temos aí no agro a nossa principal evidência internacional, né, de produção. Nosso país é um país celeiro, nosso estado, perdão, é um estado celeiro. Se o nosso país, de repente, desenvolver, né, tiver uma bancada mais voltada aí para o agro, né, com toda certeza, como fruto de movimentação política, nós teremos mais desenvolvimento para o agro. Eu me lembro bem quando o Blairo Maggi foi, no governo passado, ministro da Agricultura, né, como um dos maiores agricultores do mundo, produtor de soja. Nós tivemos, assim, nesses últimos anos, no estado de Mato Grosso, uma evolução, não fruto, obviamente, do Blairo Maggi, mas fruto das políticas voltadas para esse ramo, né? Nós tivemos uma evolução gigantesca no estado de Mato Grosso em relação ao agro, não apenas no estado de Mato Grosso, mas no Brasil como um todo, né? Batendo recordes de produção, enfim. Isso tudo é fruto dessa evolução, né? E também desse pensamento político. Então, eu também creio que as questões políticas influenciam também na evolução do direito empresarial, tá? E aí a gente tem uma escala ascendente de modificações que acontecem desde esse primeiro princípio aí, desse primeiro início, até chegarmos aí na teoria da empresa, tá? Então, eu disse para vocês que essa definição ou essa apresentação da teoria da empresa, né, dos conceitos de empresário, da nossa regulamentação relacionada ao direito empresarial, nem sempre foi como ela é hoje, né? O direito empresarial, ele parece ser, assim, um prédio de muitas portas, né? Ele tem muitas ramificações e parece ser muito difícil de compreender, porque são muitas formas de empresa, muitas regras, etc. e tal. Mas, na verdade, não é porque nós temos pouco contato com isso. É diferente, por exemplo, do direito civil, que você toca diariamente. Você é consumidor, você consome todos os dias. Você vai no mercado, você vai na farmácia, você pega o seu carro, você abastece seu carro, você senta e liga a luz, tudo, né? Você abre a água do seu registro, você... tudo é direito civil, né? Está envolvido, está entranhado. Então, você consegue visualizar com muito mais facilidade, né? O direito empresarial, por nós, na maioria de nós, não estarmos inseridos dentro de uma realidade empresarial, né, sobre o aspecto aí, o lado empresarial, né, do outro lado da mesa, ele parece que fica muito difícil e muito distante, mas quando a gente para compreender ele, nós vemos que, na verdade, é até bastante compreensível e muito menos complexo, por exemplo, que o direito civil, né? Então, foram muitas transformações sociais políticas administrativas que influenciaram nessas mudanças, né? Vamos iniciar, então, com a primeira relação aí, as primeiras notícias, né, de regulamentação relacionada ao direito empresarial, que são as corporações de ofício, tá? As corporações de ofício, a doutrina nos diz que elas foram as primeiras formas de regulamentação de direito comercial que se tem notícia, tá? São tipos de normas que vieram desde a Idade Média, tá? E aí nós, nesse período aí de Idade Média, essas corporações de ofícios, elas não eram um conceito que nós temos hoje como um conceito de empresa. Elas eram praticadas de forma mais livre, sem tantos direitos ou regulamentações, e que defendiam interesses específicos de classes, tá?
Então, diante da inexistência dessas normas de direito que eram comuns, que regulamentassem as atividades que eram desenvolvidas pelas pessoas, e aí a base, né, do direito que regulamentava todas essas relações era o direito romano canônico, e se você for estudar um pouquinho mais, né, um pouquinho mais a fundo, de forma um pouco mais despida, você vai ver que a igreja, naquela época, na Idade Média, ela era bastante contrária, inclusive, ao desenvolvimento de normas de direito empresarial. Por quê? Porque a igreja, na época, era a principal fonte de poder, né? E o desenvolvimento econômico gerava poder. O sistema que se tinha era o sistema feudal, né? O sistema comercial não era o que nós temos hoje. Então, a principal base era o feudalismo, né? E a igreja mantinha o seu poder através do direito romano canônico. E quando se fala de desenvolvimento de poder econômico, se fala de mudança de poder, né? O poder muda de mão com o dinheiro. E, por esse fato, a igreja não apoiava tanto, né? Na verdade, a doutrina e os historiadores dizem que não apoiava nada essas necessidades de alteração das regulamentações, né? Então, como não tinha quem regulamentava, o que os comerciantes da época resolveram fazer, né? Criaram, então, né, uma organização entre eles, né, que eram consideradas como corporações de ofício, ou seja, era um tipo de regra que regia as regulamentações das atividades empresariais, entre aspas aí, porque não tinha esse conceito de direito empresarial que nós temos hoje, mas determinados grupos de pessoas que produziam ou que vendiam, que tinham um ramo de comércio, esses grupos de pessoas faziam as suas corporações, e quem era matriculado ou fazia parte daquela corporação, né, tinha dentro daquela corporação um determinado nível de proteção ou de cuidado, né, de tutela em relação às questões que aconteciam ali dentro. Por exemplo, para resolver problemas, né, para decidir questões. Oi. Qual seria o problema da igreja com a questão do comércio, nessa situação, nesse caso? Você teria assim, uma visão dessa situação para a gente? Tenho. A visão que eu tenho é a visão que eu comungo com os demais doutrinadores, né? É a visão histórica mesmo de poder, né? Aquilo que eu falei agora há pouco. O poder, ele passou por diversas mãos durante toda a evolução da nossa sociedade, e por um grande período de tempo, o poder esteve na mão da igreja, né? A igreja tirava reis, a igreja colocava reis, né? O Papa tinha esse poder de influenciar politicamente as nações. A gente vê, não precisa ir longe, não. Vamos pegar aí o exemplo da Inglaterra, né? Quando a Inglaterra rompeu com a Igreja Católica, foi fruto justamente disso, né? Dessa manipulação ou desse direcionamento de poder. Então, nesse caso eles não tinham visão de comércio, atrapalhavam os comerciantes, então, porque estava naquele sistema da Idade das Trevas, vamos dizer assim, né, que comandava cegamente e não queria saber. Sim, é isso mesmo. Na verdade, todo o desenvolvimento era uma ameaça de poder, tá? A grande questão, ela se restringe basicamente na manutenção do poder, né? Então, se nós temos aí um sistema, por exemplo, um sistema presidencial que ameaça o poder, não vamos fomentar aquele sistema. Se nós temos um rei que não se submete às leis de Roma, nós vamos, então, excomungá-lo. E isso vai afastando, né, e vai mantendo o poder, a proteção de poder mesmo, tá? Basicamente por isso. Por quê? É que nem eu acabei de falar, o dinheiro é poder, né? Quem tem dinheiro tem poder. Nós vemos aí num período longo na história de Firenze, né, que é Florença, na época dos Médicis, em relação às brigas com a Igreja Católica, porque a Florença foi o berço do Renascimento na Europa durante um grande período de tempo, na época de Leonardo da Vinci, etc. e tal. E a gente vê na época, não de Cosme de Médici, mas dos filhos, né, dos descendentes dos Médicis, quando Florença renasceu, né, em relação a toda essa evolução renascentista de cultura, de arte e tudo mais, com os grandes pensadores, né, com as grandes figuras que nós conhecemos, Leonardo da Vinci, por exemplo, etc.
E a gente via que a gente viu na história, né, que havia um grande conflito, por exemplo, entre Roma e Florença, né, baseado justamente no poder, né, o poder, o dinheiro, a capacidade de mandar, né, e na verdade é o poder quem modifica e transforma a sociedade. Nós somos apenas... A Revolução Francesa acabou com essa situação deles, né? Ela favoreceu muito o crescimento em relação... Nós vamos falar dela já já, mas ela favoreceu muito, né, essa quebra de dogma, né? Ela favoreceu muito essa quebra de visão cristalizada, né, de que o rei tem o sangue azul, de que ele é intocável, escolhido por Deus, né, principalmente quando cortaram a cabeça de Luís XVI e da Carlota Joaquina, né, que foi, assim, um choque para as outras casas reais da Europa. Mas a gente vê, então, assim, que sempre houve essa proteção, né, isso aí é fato, né. Eu tive o grande privilégio de conhecer Florença e nas minhas férias, e eu pude visitar esses lugares todos que a história conta para nós, e ver de fato, né, assim, o quanto a cidade floresceu, é o que o próprio nome dela diz, né, o quanto a cidade floresceu no Renascimento, o quanto a cidade floresceu nas artes, o quanto a cidade floresceu no comércio, no poder aquisitivo, no dinheiro, e o quanto ela ameaçava Roma. Por isso a gente tem essa grande dificuldade aí, né? Nesse exemplo aí, as corporações de ofício, elas eram aplicadas, inclusive, na própria Florença, né? Se nós formos ver, essas corporações de ofício, então, eram regulamentações que eles faziam, né, dentro aí dos seus ofícios, para poder se proteger de alguma forma. E aí nós temos alguns exemplos, como os casos aí dos aprendizes com os seus senhores, né? À época, por exemplo, com Leonardo da Vinci, a gente tem muito de discípulo, né? Quando a gente lembra de Aristóteles, Sócrates e Platão. Mas vamos trazer aqui um pouquinho para o campo da arte, né? Sair da política e da filosofia. Vamos pensar lá em Leonardo da Vinci, por exemplo, né? Os artesãos da época. Florença, por exemplo, era uma cidade que tinha muito evidenciada a arte, né? Então, os artesãos ou as famílias que desejavam que seus filhos seguissem aquele passo, levavam seus filhos para aquele mestre, pagavam, inclusive, para aquele mestre, para que aquele mestre fizesse, tornasse aquela pessoa aprendiz e ele tivesse um ofício, né? Dentro disso havia toda uma regulamentação. Inclusive, pasmem os senhores que o termo companheiro, né, que o nosso querido ex-presidente, não sei para quem que ele mais, né, deixa para lá o adjetivo que eu dei, porque para mim não é querido, mas enfim, que o nosso, tentei ser sarcástico, que o nosso ex-querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva usa com tanta frequência, companheiros e companheiras, vem daí, da corporação de ofício, porque essas pessoas eram conhecidas como companheiros, né? As pessoas que estavam ali associadas eram conhecidas como companheiros, né? Então surge daí, dessa união para trabalhar e para desenvolver uma atividade, por isso chama aí de companheiro. Mas voltando aqui para o texto, né? Então, essas corporações de ofício, elas somente aplicavam as suas regras para quem estavam matriculados ou incorporados dentro, né, das próprias corporações de ofício. Então, ela não era uma norma geral que se aplicava a todos, tá? Aí eu trago para vocês aí a imagem de um comércio medieval, e eu não gosto de mostrar a imagem assim, sem dar o crédito da imagem, mas nesse caso aí, fazer a referência, né, da onde que eu tirei. Mas nesse caso ela estava no Google, no domínio aberto, sem nenhuma referência de dono, quem é que pintou isso aí. Mas esse aqui é um exemplo de um comércio medieval, né, numa dessas cidadezinhas medievais, e esse aqui é um exemplo básico mesmo de corporação de ofício, tá? Se você for pesquisar, você vai achar essa imagem aí no Google, que mostra diversos artesãos reunidos, trabalhando juntos, né? E dentro dessa classe havia, então, uma regulamentação, uma corporação para o ofício de artesão. A corporação era justamente essa união desses artesãos que juntos tinham algumas regras que regulamentavam a sua atividade. Caminhando um pouco mais na história, a gente chega de cara aí com a Revolução Francesa, que é o que o colega acabou de citar, inclusive, né? A gente já vem aí vendo uma tentativa de desatar dos nós, né, dessas amarras anteriores aí,
que era do poder do direito romano canônico, né? E que ele começou a acontecer ali com as corporações de ofício, mas que não teve tanto sucesso porque eram destinadas especificamente a grupos, né? Aqui nós já estamos diante da Revolução Francesa, que ecoou em todo o mundo, né? Ecoou em todas as casas reais, em todas as organizações, os países, enfim, ameaçou, né, o que a gente tinha à época como base de governo, que eram as grandes casas reais da Europa, antigas, né, remetendo aí a milhares de anos, inclusive, né, e aí, nesse contexto, a gente tem a Revolução Francesa, que foi que depois, né, da ocorrência da Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa, o pensamento gerado e evidenciado em todo o mundo como fruto da Revolução Francesa, trouxe a necessidade aí de unificação dessa representação, né, da igualdade, da liberdade, da fraternidade, para que todas as camadas sociais pudessem ter acesso. Nesse contexto aí, pós-revolução, pós-mata rei, tira rei, depõe rei, mata rainha e destrói o que tinha como consolidado no Estado, surge aí, então, uma maior liberdade de comércio. Esses atos de comércio, eles começam a acontecer de forma mais livre, né, de forma mais autônoma entre os cidadãos, né? É um fomento à sua liberdade, à sua possibilidade de crescimento e ao incentivo à prática comercial. Caminhando um pouco mais, depois da Revolução Francesa, já em 1807 aí, né, a grande manifestação dos atos de comércio, que nós não estamos ainda na teoria da empresa, nós começamos ali atrás, né, nas corporações de ofício, agora a gente veio aqui para os atos de comércio, que é um segundo momento dessa evolução do direito empresarial. Nesses atos de comércio, a Revolução Francesa é o principal estupim, mas ele se consolida com a criação do Código Napoleônico, né, de 1807, que foi um marco jurídico mesmo para a regulamentação da atividade mercantil. E aí classificou, então, esses atos praticados dentro desse Código Napoleônico. Ele foi o grande estupim, né, na Europa para essa regulamentação de um direito comercial de forma unificada, tá? Aqui eu trago para vocês verem, né, a imagem da Revolução Francesa. Essa é uma pintura que tem dono, ela é de Eugène Delacroix, que fala o nome dele, de 1830, e esse é o Código Napoleônico original, tá? Uma imagem real do Código Napoleônico, tá? E esse código trazia essa regulamentação do direito empresarial de forma mais unificada. Então, a gente vê aqui, dentro, né, essa própria pintura, ela, se eu não me engano, o nome dela é Liberdade, Igualdade e mais alguma coisa, do pintor Eugène Delacroix. E ela traduz esse sentimento que veio com a Revolução Francesa, que foi dessa evolução, dessa liberdade, dessa igualdade, da possibilidade de crescimento, né, do romper com as regalias de outrora, com a regalia, né, porque quando a França sofreu essa Revolução Francesa, o povo tinha fome, não comia nada, não tinha nada, e a imperatriz gastou milhares do tesouro, apenas finalizando ali, né, o Palácio de Versalhes, com seus quartos adornados a ouro e tudo mais. Então, assim, uma grande divergência, né, entre os ideais do povo, o bem-estar do povo, o desenvolvimento do povo e também aquilo que tinha consolidado como regra, né? Então, a gente olha para essa imagem aí da Revolução Francesa e pensa assim, ó, a liberdade, né, representada por essa mulher aí com os seios nus, com a bandeira na mão, e isso fala muita coisa para nós, a liberdade saindo por cima dos soldados, por cima do Estado, por cima de tudo. Então, você imagina que a partir de agora, o cidadão tem poder, né, tem capacidade para ir além, para poder desenvolver, para fazer o comércio, para crescer. Aí a gente caminha um pouco mais, e aqui nós temos, depois dessa liberdade, né, só a título de curiosidade aí, né, pós-Revolução Francesa, tivemos aí o período imperial francês com Napoleão, né, Bonaparte, e os seus descendentes, os seus herdeiros, mas olha para você ver, essas duas fotos fui eu que tirei no Palácio de Versalhes.
essa era a cama de Napoleão Bonaparte dentro do Palácio de Versalhes. E essa era a sala de jantar dele dentro do Palácio de Versalhes. Tudo isso aqui que você está vendo dourado, não é tinta dourada não, tá? Isso aqui é ouro. Tá? Então, assim... Professor, Oi. você falando aí da Carlota Joaquina gastando dinheiro, ela gastava muito mesmo, né? E se você for analisar, assim, eu penso assim, que o estupim mesmo dessa revolução foi graças, assim, ao Robespierre, se não me falha a memória, que representava o terceiro Estado. Esse aí foi, sabe, assim, no fim, todo mundo foi para guilhotina, inclusive ele também, né? Inclusive, posteriormente, inclusive ele, né? Ele preparou o caminho para ele mesmo entrar. Mas é isso aqui que a gente vê, ó. De um lado, o esbanjar. Claro, gente, isso faz parte da nossa história, né? É o que nós somos. Eu penso o seguinte, na minha vida e na vida de vocês também, tudo que a gente vive é válido porque constrói o hoje, né? O passado nosso, ele não se anula, ele constrói o hoje. Então, hoje você pode olhar e isso aqui foi história, foi feito história. O palácio está lá para quem quiser ver e a história está aí para nos ensinar. Mas é de fato essa manifestação. Você pega uma cama de ouro enquanto o cidadão não tem pão para comer, né? Aquela frase célebre da Carlota Joaquina, o povo não tinha pão para comer. E ela sugeriu, então, que já que não tinha pão para eles comerem, que eles comessem brioche, né? Ou seja, não tinha nem noção do que é uma falta, né? Enfim, isso aqui eu coloquei mais por curiosidade, só para vocês verem esse contraste, né? Entre a liberdade surgindo do sangue das pessoas para cair de novo dentro da mesma situação que foi na era napoleônica aí, né, no Império, enfim, é uma roda gigante que insiste em girar, né? Então, essa doutrina dos atos de comércio, ela encontrou eco no Brasil, fruto ali depois da Revolução Francesa, e ela veio reverberando, né, pelo tempo, pelo espaço, e pelos lugares, pelos países, enfim, e nós, na nossa legislação nacional, também tivemos... agasalhamos, né, ou recepcionamos a doutrina dos atos de comércio no nosso primeiro Código Comercial, que é esse Código Comercial que nós temos até hoje, que é um código praticamente no desuso, que é o Código de 1850, tá? Como o código em si, ele não tratava especificamente de umas questões mais próprias do que eram regulamentadas ali pela teoria dos atos de comércio, foi editado um decreto também, um regulamento também em 1850, que é esse 737 aí, que discriminava todos os exemplos aí, os atos de comércio, tá? E aí nós temos aí como curiosidade que o nosso Código Comercial, que recepcionou os atos de comércio na nossa legislação nacional, ele foi promulgado pelo nosso segundo imperador, que foi Pedro II, tá? Aí a gente vê a imagem da promulgação do Código Comercial e a gente vê aqui a imagem do código, né, dessa primeira tiragem aí, né, do nosso Código de 1850, tá? Então, nós passamos ali pelas corporações de ofício, entramos nos atos de comércio e agora nós chegamos na teoria da empresa, tá? Origem e evolução dessa teoria da empresa que nasceu ali como base na Itália em 1942, tá? Então, essa teoria dos atos de comércio, ela oferecia um tratamento diferenciado, tá? Que enquadrava em alguns critérios de comerciante e impossibilitava abranger de forma geral as atividades econômicas, porque ali no Código de 1852, né, tem especificamente uma descrição sobre o comerciante, mas as atividades econômicas em si, elas poderiam estar fora dessa teoria ou desse conceito de comerciante. Então, somente aquilo que era considerado como comerciante estava protegido e tutelado. Primeiro, a gente tem lá atrás, nas corporações de ofício, somente quem estava fazendo parte da própria corporação, sendo protegido e resguardado pelas normas que regulamentavam aquela ação. Depois, nos atos de comércio, somente aquilo que estava propriamente claro como atividade comercial, como comerciante. E as outras atividades econômicas que não eram consideradas como atividades de comércio especificamente, elas ficavam fora dessa proteção. Então, basicamente, em 1942, na Itália, essa teoria dos atos de comércio, ela foi superada pela teoria da empresa, que teve essa origem italiana,
onde começou-se a separar, né? Começou a separar essa relação entre a atividade econômica, a organização, a alocação do trabalho, o risco, o desenvolvimento, ou seja, as demais vertentes relacionadas às atividades econômicas como um todo e não restringindo apenas ao comércio, basicamente, tá? A teoria da empresa, ela, a partir de 1942, ela começou a ser incorporada no Brasil, mas ela só foi positivada mesmo, né, através do nosso Código Civil de 2002. Então, lá atrás, em 1850, nós tivemos aí uma básica recepção dos atos de comércio. 1942, nós já tivemos, olha só, de 1850 para 42, passou-se aí quase 100 anos, né? Nós tivemos, com o desenvolvimento dessa teoria da empresa, na Itália, nós tivemos uma recepção no Brasil, só que de forma velada, né? Não foi criado um novo código comercial, não foi desenvolvida uma nova norma própria regulamentando todas as ações. O que aconteceu foi que o nosso Código Civil anterior, ele começou a ter várias modificações, né? Várias emendas que foram necessárias, porque, como a gente disse, o direito ele é dinâmico, ele evolui, então aquela norma positivada lá em 1850 já não se encaixava aqui, e isso foi, de certa forma, incorporando a teoria da empresa. Porém, somente em 2002, com o nosso Código Civil, é que houve uma mescla geral, e aí o Código Civil praticamente engoliu o Código Comercial, e dentro do Código Civil de 2002 é que nós tivemos aí, de fato, a positivação da teoria da empresa, que é o que nós temos hoje como base, né, básica aí do nosso direito empresarial, tá? Essa separação entre o empresário e a empresa, e essas possibilidades que o fato do reconhecimento jurídico do empresário e da empresa pode dar para todas as relações que dela dependem, né? Ou seja, todos os alcances, todos os desdobramentos, a possibilidade de separação de capital, a possibilidade de fragmentação em cotas, a possibilidade de lançamento aí, por exemplo, de commercial papers, de lançamento de investimentos em debêntures, e aí vai. Isso tudo vocês vão ver lá no Empresarial 2, tá? Então, dentro desse conceito aqui, nós separamos, né, a figura do empresário já à luz do nosso novo Código Civil, que é o Código Civil de 2002. E aí o Código Civil de 2002 nos apresenta uma figura jurídica, um sujeito jurídico, que, segundo o artigo 966, é quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, nós não estamos falando aqui apenas de vender e de comprar. Não estamos falando apenas de um comércio direto. Nós estamos falando de alguém que exerce uma atividade econômica, ou seja, com ânimos lucrandi, né, organizada, que também pode produzir, que pode apenas circular tanto bens quanto serviços, né? Esse mesmo conceito, ele é o conceito que foi desenvolvido por Aschini no direito civil italiano e que nós incorporamos e que hoje é o conceito que rege o direito empresarial no Brasil, o nosso conceito de empresário, está no 966 do Código Civil, tá? E quando a gente lê o 966 do Código Civil, como eu fiz questão de destacar aí nessa pequena explanação que eu coloquei, a gente vê que, para ser empresário, o Código Civil destaca uma série de requisitos. Ou seja, o que é considerado empresário? Quem pode ser considerado empresário? Tem que obedecer esses requisitos que são extraídos do 966, né? Segundo ele, nós temos aí, ó. Primeiro requisito, tem que ser exercida uma atividade, né? O exercer de uma atividade é o primeiro requisito, né, do conceito de empresário. O segundo, essa atividade exercida, ela tem que ter uma finalidade econômica. O objetivo é o lucro, ou o animus lucrandi, né? Como diz o meu professor de Direito Empresarial argentino, Dr. Pablo, o objetivo é la ganância, o lucro, né? La ganância, a ganância é o lucro, o ganho, né? Outra coisa, tem que ter uma organização da atividade, é uma atividade organizada, né? A atividade empresarial é uma atividade organizada e regulamentada, né? Para ser empresário no Brasil, você precisa se registrar, você precisa pagar imposto, você precisa seguir as regras, senão você, para o Estado, não é um empresário, porque você não está regulamentado,
né? Exige ainda profissionalidade para o exercício, né? Tem que ser um exercício profissional, dedicado àquilo, e ainda produção ou troca de bens ou serviços que são destinados ao mercado. Ou seja, pode ser bens ou serviços destinados a essa movimentação. Não é um bem e serviço que vai ficar aqui para mim. Eu não vou produzir para mim. Oi. Eu queria que você falasse mais sobre essa questão da profissionalidade da questão do empresário. Quer dizer que, assim, assim, ele abre uma empresa, o cara tem um negócio, uma indústria, um exemplo. O que tem a ver a questão da profissionalidade, por exemplo, com o negócio que ele faz? Profissionalidade, não é no sentido de que, por exemplo, para abrir uma indústria de pão, eu tenho que ser padeiro. Não é isso, né? Eu não tenho que ter quando eu falo de profissionalidade, eu não estou falando que o empresário, necessariamente, ele tem que ter a capacitação universitária, por exemplo. Eu estou falando que aquela atividade ela tem que ter um caráter profissional. Ou seja, se eu vou contratar esta empresa, ela tem que me garantir que aquele serviço é um serviço profissional. É diferente de um serviço amador, que eu fiz ali com alguém por conta, que não tem esse aspecto profissionalizante. Isso seria no caso de serviço, mas no caso de outros tipos de negócio. Produção também, serviço, produção. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de um serviço, né? A prática de uma construção de uma casa. Se eu tenho uma empresa de construção, subentende-se que esta empresa tem profissionalidade. Ou seja, essa empresa vai entregar um produto de acordo com as regras exigidas, com as normas exigidas. Aí eu não estou dizendo, por exemplo, que o dono da empresa, ele é mestre de obra, ou ele é patrão, ou ele é engenheiro, né? Ele pode ser também, mas às vezes ele é um administrador, mas no desempenho daquela atividade, a empresa vai entregar um serviço profissional. Agora, seria assim, o cara vai fazer um pão. O pão pode ser qualquer tipo de pão, é uma indústria, por exemplo. O pão tem que ser feito nos moldes profissionais, no caso, né? O pão tem que ter qualidade. Você vai entregar um pão que a pessoa vai comprar e ela não vai ter medo de comer, porque foi feito com profissionalidade. Dentro dos critérios da legalidade, da vigilância, toda essa situação, né? E ainda tem uma outra vertente, quando eu digo de profissionalidade. Eu estou falando também, né? A profissionalidade também traduz o aspecto de regulamentação, tá? Não é uma atividade que eu faço de forma desregulamentada. Por isso que tem essa necessidade da organização da atividade. Ou seja, para que eu cobre, né, daquela pessoa, eu comprei aquele pão que foi feito ali por aquela pessoa, ou eu contratei essa pessoa para fazer uma auditoria aqui para mim, né, para que eu compre dele. Por isso, por exemplo, que quando a administração pública vai celebrar algum contrato, né, ela exige uma série de documentos dessa empresa, né, justamente para o desenvolvimento e a aferição da profissionalidade da atividade desenvolvida por aquela empresa, por aquele empresário. Então, assim, o caráter de profissionalidade, ele vai além simplesmente dessa qualificação. Ele diz que a pessoa não vai fazer aquele ato ou aquele serviço como um mero hobby, mas ela vai desenvolver aquilo como um profissional. Não é assim, hoje eu quero fazer isso aqui. Não, então você não é um comerciante dessa área. Você tinha um pão e vendeu, só isso. Agora eu produzo pão para vender. É uma atividade que traduz profissionalidade, um caráter profissional. Tá? Certo? Beleza, professor? Certo. E a base legal, né, dessa conceituação, dessa caracterização e dessa inscrição do empresário estão dispostos num capítulo próprio, de um livro próprio que foi reservado dentro do Código Civil brasileiro. Por isso que muitos doutrinadores questionam a autonomia do direito empresarial. Muita gente fala que ele é um direito subdividido, né? Mas a gente já falou disso lá na primeira aula, se eu não me engano, ou na segunda. Que, na verdade, não. O direito empresarial é, sim, um ramo do direito autônomo. E o fato dele estar inserido dentro do Código Civil brasileiro não tira dele essa autonomia. Mas a gente tem que reconhecer que, de fato, o Código Civil incorporou dentro da sua norma todas essas maiores normas aí do direito empresarial. Se você for olhar, você pode pesquisar
no site do Planalto, Código Comercial de 1850, que você vai ver que ele ainda vigora, mas você vai ver que diversos, mas muitos, centenas de artigos foram todos regulamentados pelo nosso Código Civil e, como consequência, também foram revogados da lei anterior, tá? Então, nós falamos do empresário e agora a gente vai falar da capacidade para empresariar, para a gente poder finalizar. Capacidade para empresariar, na verdade, diz respeito não a essa condição da pessoa de ter conhecimento para ser empresário, mas, ou ter dinheiro para ser empresário, mas sim dessa capacidade legal, ou seja, da permissão da lei para que essa pessoa possa ou não ser um empresário. Existe isso? Existe. Então, quer dizer que se eu quiser criar uma empresa, eu não posso? Depende da empresa e depende de quem é você. Se você é um médico, você não pode ter uma empresa de farmácia. Porque, em regra, você vai, dentro, né, do desenvolvimento da sua atividade, você vai favorecer a sua atividade. Se você é juiz, você não pode ter uma empresa, porque você pode até investir, mas você não pode ter uma empresa porque você, em regra, aí, vai se beneficiar do peso que a sua toga tem, né? Você vai se beneficiar do papel que você exerce, né? Se você é um servidor público do município e você trabalha numa área específica, você não pode ter aquela empresa naquela área específica, porque, em regra, vai chocar, né? Então, a lei traz uma regra específica aí, né, dessa capacidade para empresariar e dessas proibições também, tá? De forma geral, né, o Código Civil traz lá no livro 2 também, no título 1, do artigo 972 até o 980. São apenas 8 artigos. Mas ele não aborda de forma muito direta, ele só toca em alguns pontos, mas a doutrina que traz essa classificação e a jurisprudência que traz essa classificação mais objetiva, tá? Basicamente, quanto à capacidade empresarial, o 972 ele traz no caput o conceito básico, né? Capacidade civil, é o primeiro ponto. Capacidade civil, tem que ter capacidade civil para ser empresário. Se não tem capacidade civil, de cara não pode ser empresário. Obviamente, com algumas exceções, porque tudo que é regra tem exceção, né? Então, no 972, ele diz no caput, podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil. É o primeiro ponto. O segundo ponto é os que não forem legalmente impedidos. E aí nós entramos nesses exemplos que eu dei do médico, do juiz, por exemplo, né, que estão legalmente impedidos de exercer a atividade de empresário, tá? Então, quanto a esses impedimentos, possibilidade, pleno gozo, né, tem que ter gozo da capacidade civil e não pode estar impedido legalmente. Essas são as possibilidades. E agora, os impedimentos, né? Os impedimentos a gente já vê, então, para o contrário. Quem não tem capacidade civil está impedido de exercer atividade empresarial, né? Como capacidade civil aí, a gente pode ter o conceito de idade, né, que é a compreensão da formação, do entendimento, da razão humana, né, do ser, do indivíduo, das questões de direito, do que é certo e errado, e aí o limite, né, o liame aí são os 18 anos de idade. Mas tem algumas exceções para essa incapacidade civil. Por exemplo, o maior de 16 anos, ele vai se emancipar automaticamente se ele puder desenvolver uma atividade empresarial com recurso próprio, né? E aí ele vai trazer, então, para si essa capacidade civil. Os emancipados, a mesma coisa, né? Que foram emancipados. E ainda, os incapazes poderão exercer essa atividade econômica, essa atividade empresarial. Professor, peraí, então, não pode quem é incapaz, mas pode? Sim, né, tem as exceções. Regra geral é que incapaz não pode. Exceção, aquele incapaz, ou seja, o relativamente incapaz, que é dos 16 aos 18, o relativamente incapaz, maior de 16 anos, que puder desenvolver uma atividade econômica com recursos próprios, ele pode se emancipar para desenvolver essa atividade econômica. E os incapazes, né, eles terão 2 outros momentos ainda que poderão garantir a eles o direito de exercer atividade de empresário. O primeiro é a incapacidade superveniente. Por exemplo, é a pessoa que já é um empresário e ele adquire a incapacidade, né? Ele adquire essa incapacidade. Ele já tinha o status de empresário e adquiriu essa incapacidade. Nesse caso específico, ele continua sendo empresário. Todavia, os seus interesses vão ser representados por alguém.
Então, ele vai continuar sendo um empresário, mas representado. É aquele caso de um interditado, por exemplo, né? Essa incapacidade superveniente aí, ó, ela fala para nós lá no artigo 4º do Código Civil, o exemplo aqui do Barack Obama, né? O Barack Obama bebendo aqui. Os ébrios habituais, né? Os bêbados que não têm mais controle da sua vida civil. Os ébrios habituais, eles são considerados como essa ébria habitualidade, ou seja, a dependência, né, de bebida alcoólica, ela é considerada uma incapacidade superveniente. Mas pode ser presidente, professor, o cara é bêbado. Diz que pode. Diz que Bom, pode. Faz até adega lá no Itamaraty, lá no... Você não quis colocar o Lula aí, não? Também. Eu achei melhor evitar, né? Porque tá chegando perto de campanha. Ia dar briga. Vai que o cara ganha a campanha de novo, né, professor? A gente critica ele, lasca tudo, né? Não, mas eu critico. Vixe, mas deixa pra lá, né? Então, esse exemplo aí do Barack Obama, né? O ébrio habitual, o toxicômano, que também diz lá, né? Nessa incapacidade superveniente, a pessoa dependente química, né? Olha esse exemplo aí dessa fotinha, um monte de dólares do lado e o cara cheirando um pó, né? Quando a pessoa está nesse nível de dependência, ela não tem mais controle, pode colocar em risco a saúde financeira da empresa, né? E até os investidores. Então, por isso, essa incapacidade superveniente demanda aí uma representação desse incapaz. Aí eu lembro dos governantes fascistas, do nazismo lá da Alemanha. Eles eram usuários de droga, inclusive Hitler e os seus capangas. É complicado, mas é isso mesmo, e por fim aí, outra incapacidade superveniente, ó, problemas mentais, né, a pessoa que desenvolve um problema mental, uma pessoa que desenvolve uma doença, né, que tira dela essa capacidade de decisão, isso tudo são capacidades supervenientes. E uma segunda opção aí, uma segunda possibilidade de representação para que a pessoa continue exercendo, né, sendo incapaz, mas possa ter o status de empresário, é no caso da sucessão hereditária, né? Esse rapazinho aí, ó, por exemplo, ele tem o curso que eu gostaria de ter na minha vida, que é o curso de herdeiro, né? Ele é herdeiro de alguma coisa, então, nesse caso aí, ele é empresário por sucessão hereditária. Dono, por exemplo, da empresa, ou dono de ações da empresa. A gente tem alguns exemplos aí de sucessão hereditária. Os filhos do Gugu, por exemplo, né, herdaram lá a fortuna de bilhões de reais, lá, de bilhão, mas incapazes ainda, né, não se representam por si só, estão sendo representados pela tia. Nesse caso, é uma hipótese de empresário por sucessão hereditária, tá? E aí vem... Senhor, desse caso que eu queria saber, tipo, aí fica responsável quem tomar as decisões nesse caso? Nesse caso, Jefferson, vai ser nomeado um tutor ou um curador, a depender da necessidade da pessoa. Via de regra, a justiça, na verdade, vai analisar quem é o mais indicado aí, né? Mas, via de regra, vai ser decidido... Vamos falar aqui no nosso nível básico, né? No nível da nossa realidade. Geralmente familiares, né? Geralmente familiares que têm, depois da aferição da justiça, o melhor interesse para o incapaz. Aqui, quando a gente entra, por exemplo, com uma ação de curatela ou uma interdição, todas as que eu já fiz foi nomeado um irmão, uma mãe, um pai, um marido, alguém próximo, né? Mas pode ser o caso de uma empresa, não tenho conhecimento nesse nível, mas de uma multinacional, por exemplo, que seja nomeado um curador para aquela representação específica, alguém daquela área, né? Um CEO, por exemplo, né? Porque essa pessoa, na administração desses bens, ela vai responder pela administração desses bens e ela pode ser remunerada também pela administração desses bens. Então, nos grandes casos, havendo necessidade, por exemplo, o empresário desenvolveu uma dependência química, viciou em droga. Certamente, né, as pessoas ali que têm interesse na empresa vão entrar com uma ação de interdição contra ele e o juízo vai declarar a incapacidade dele, a incapacidade civil dele. Essa incapacidade vai ser aferida pela equipe multidisciplinar, pelas análises médicas, específicas, técnicas e tudo mais, e vai nomear para o melhor interesse do incapaz e também da guarda, né, do seu patrimônio, alguém que seja julgado apto, né? Eu já tive caso aqui de pedir a nomeação para uma pessoa
e o Ministério Público pedia informações se não havia outra pessoa, porque a pessoa ela não era assim tão apta, mas não tinha, né? Então foi ela mesma. Geralmente é assim que se faz, tá? E aí vem as vedações específicas, né? Impedidos de exercer atividade empresarial aí em seu próprio nome, né? Vamos dizer assim, os servidores públicos, os magistrados ou membros do Ministério Público, os estrangeiros que não residem no Brasil, os falidos antes da reabilitação, que aí no caso é os vedados especificamente, né? Os militares das Forças Armadas e das Polícias Militares na ativa, os leiloeiros, os corretores, os membros de carreira diplomática, exceto se não tiverem essa remuneração na carreira diplomática, os médicos para o exercício de atividade de farmácia ou de drogaria. São, assim, vedações específicas que a depender da matéria que você for desenvolver, não veda para um, mas veda para outro. Então, esse desenvolvimento da atividade empresarial, o importante para nós compreendermos aqui é que todo mundo pode desenvolver atividade empresarial, com algumas exceções. Algumas pessoas em virtude do trabalho que possuem e outras pessoas em virtude da sua incapacidade. A regra básica para o desenvolvimento da atividade empresarial é a capacidade civil. Inexistindo capacidade civil, aí tem que se verificar se essa incapacidade foi superveniente ou se ela veio, ou se a atividade empresarial advém de uma sucessão hereditária. E ainda se os casos de impedimento vão se aplicar naquele caso em concreto, né? Aí a lei traz outras possibilidades, por exemplo, entre cônjuges que sejam casados sobre regime de comunhão universal de bens, né? E aí são diversas outras possibilidades que a lei traz, a depender do tipo de empresa, a depender do tipo de atividade, e ainda das questões específicas do empresário ou do pretenso empresário, tá? Professor, Bom, explica melhor essa questão do cônjuge aí, não entendi direito. O cônjuge, por exemplo, ele também tem uma vedação para a prática da atividade empresarial entre si, né? João e Maria abriu uma loja junto, separada por cotas e tudo mais. Desde que essa vedação ela vai acontecer caso o casamento desses dois cônjuges, por exemplo, seja em regime de comunhão universal de bens, tá? É uma vedação da lei, né? Eles não podem exercer atividade empresarial conjunta. Conjunta? Conjunta. Nem como sócio administrativo? Não pode exercer atividade empresarial. Nesse sentido, a gente está falando de sócio, né? Se é sócio, é atividade empresarial. É o regime de comunhão universal de bens. Então, assim, veja bem, eu não consegui entender. Seria assim, eu abri uma empresa e a esposa abriu outra empresa? Seria isso? Isso pode. Concorrente um do outro? Isso pode. O que não pode é vocês dois se unirem para montar uma, em regime de comunhão universal. Abrir uma empresa... Junto. Tipo assim, ó, David, Marques e Eliana, no seu nome da sua esposa. Os dois juntos. Vocês são casados em regime de comunhão universal de bens. Nesse caso, vocês estão vedados. Mas o David abriu a dele, a Eliana abriu a dela. Perfeito. É que se eu abrir uma empresa junto com ela, mesmo ela sendo minha sócia, como sócia não podem. Há uma vedação legal. Cara, essa eu não tenho conhecimento disso. Eu achei que poderia, por exemplo, se eu entrava como sócia de um, era sócio administrativo, e o outro entrava como sócio administrativo, ou os dois entravam como sócio administrativo. A grande base aí, para você analisar, a primeira coisa é o regime de comunhão, né? Se for universal, é que tem, para o regime de comunhão parcial e separação total, não tem essa vedação. Tá? Outra situação também que eu vi aí no seu slide é aquela questão do cara não morar no Brasil. Na atual conjuntura que o mundo está globalizado, já vem andando há muito tempo já essa situação. Como que seria isso, por exemplo, assim, essas multinacionais, por exemplo, os caras não moram no Brasil, o cara compra uma empresa aqui e não mora aqui. Sim. Ou só pode na condições de SA, no caso. Sim, então. Nesse caso específico, né, ele fala os estrangeiros não residentes no Brasil. Esse impedimento aí específico, né, é porque, na verdade, assim,
o texto legal, ele traz, as normas específicas, eles trazem diversas situações. Mas, a depender da matéria, abrem-se exceções, né? Por exemplo, uma exceção para investimento na companhia aérea, a Gol, por exemplo. Outro dia, a Gol, agora no mês passado, ela abriu capital social para esqueci o nome do tipo de investimento que ela abriu. Então, as pessoas do mundo inteiro podem investir, se quiserem, dentro dessa empresa, que tem filiais no mundo inteiro. Então, assim, a depender da matéria, haverão as exceções, né? Mas a regra geral é que esse estrangeiro, para ele ser considerado empresário no Brasil, ele precisa ter uma residência no Brasil. Ele precisa ter um endereço no Brasil, entendeu? Essa é a regra. Mas, a depender da matéria, pode ter as suas especificidades e as suas exceções também. Entende? Porque numa sociedade anônima tem as cotas abertas e as cotas, por exemplo, o cara que é o presidente da empresa, geralmente ele tem as cotas fechadas, aquilo ali é dele, né? Ele faz parte da administração, assim, ele tem 51% da empresa e o restante ele abriu como sociedade anônima, no caso de uma SA. Sim. E se esse cara que é considerado o presidente dessa empresa, que tem as cotas que são fechadas, eu esqueço o termo que chamaria isso aí, professor. E aí ele não mora no Brasil, ele teria que comprar uma casa aqui, tem uma residência aqui, nem que tem uma fixa, então, no caso. Ações de capital fechado, sim. Ações de capital fechado, seria isso. Aí ele é dono de 51%, então ele é o executivo da empresa. Tem que ter um endereço aqui. Tem que ter um endereço aqui. Não vai comprar uma casa, depende muito da situação, né? Mas a regra é que se exige que tenha um endereço. Né? Que tenha... Na verdade, para quem é rico e tem muito dinheiro, não compensa comprar imóvel, né? Compensa aluguel, é muito mais viável do que comprar, né? Só vou fazer um cálculo. Quando a gente fala desses altos valores aí, sim, né? Quando a gente fala de valores baixos, aí o aluguel fica um dinheiro perdido, que não volta. Eu estava fazendo os estudos aí, o rico, ele não compensa ele comprar casa, porque o dinheiro que ele sabe que ele movimenta dá mais resultado para ele que um investimento numa casa fixa. Sim, sim. Dentro desse padrão aí que você está falando, de fato, porque o rico, ele sabe usar o dinheiro, ele sabe movimentar. Então, se você bota 200 mil dentro de uma casa para tirar 2 mil reais de aluguel por mês, ele pode investir com capital de risco aí, com alto retorno, e ganhar muito mais, né? Então, realmente. Esse tipo, para quem está ouvindo aí, o livro ideal para ler sobre esses assuntos seria o Pai Rico, Pai Pobre, entendeu? Assim, muitas pessoas falam que é autoajuda e tal, mas ali ele mostra a experiência que ele teve como cidadão americano. Não vai, assim, casa tira dinheiro do bolso. Entendeu? Ela só vale a pena quando o imóvel só vale a pena quando é um imóvel que faz parte da empresa, porque aí a empresa produz dinheiro e traz dinheiro para o bolso do empresário. É a visão que ele fala, né, no livro dele. Certo. Pessoal, vou fazer a chamada, tá? Vou pedir vocês para abrirem a câmera, por favor, para a gente fazer a nossa chamadinha. Vamos lá. Amanda Libério. Tá aí? Presente. Brenda. O povo tava tudo na toca aí, professor, escondido, ó. E hoje nem tá frio. Brenda. Presente. Camila. Presente. David. David tá Ô, aí. professor, tô aqui, hein, presente. Denis Rosas. Eu tô aqui. Tá de câmera fechada, né, Denis? Se eu abrir a câmera, cai a chamada. A internet tá muito ruim. Olha o golpe. Camila. Mas é mesmo, prof. Ele não tá aqui, Deve estar não. no desktop. Denise. Tô aqui. Emily. Presente. Felipe. Felipe Carvalho. Presente, professor. Tem alta aí? Flávia. Não? Flávia. Para mim?
Desculpa. Flávia, não? Não. Franciele. Oi, professor. Boa noite, presente. Boa noite, Franciele. Gabriel. Presente, tô aqui. Glícia. Presente. Hillary. Hillary. Jefferson. Pronto, professor. Participar novamente, mas eu tô assistindo aqui. João Franklin. Presente, professor. Beleza, João. Joel Muniz. Não. Jovenil. Também não. Kemily. Presente. Leidiane. Presente. Presente, professor. Beleza, Leidiane. Luiz Felipe. Luiz. Maria Clara. Presente. Beleza. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Essa camisa do São Paulo. Newton Rodrigues Barros. Prof, eu esqueci de ligar o microfone, foi mal, eu liguei só. Presente. Sim, senhora, dona Maria. Desculpa. Sim, senhora. Aqui. E aí, Milton? Presente. Vamos, professor. Presente? Presente. Aí. Nasli. Presente, professor. Beleza. Priscila. Presente, professor. Franciele tá comendo pamonha, Franciele. Não, professor, é o bolo do meu aniversário ainda. Oh, parabéns. Oh, parabéns. Obrigada, gente. Foi hoje? Foi dia 25. Antes de ontem, né? Esse bolo tá durando, hein? Tá durando, professor. Professor, Parabéns. obrigada. A pessoa trabalha, esquece até de comer. Não estuda, né? Heidner. Heidner. Vanessa. Vanessa Paula. A Luiz voltou aí. Vinícius. Vinícius entrou. Foi o primeiro que entrou. Pessoal, alguém ficou sem ser chamado? Não? Acho que não, né? A internet da a internet Hillary. dela tá caindo, professor. A internet da Hillary caiu. Beleza. Hillary eu coloquei presente. Não coloquei presente, não. Mais alguém, pessoal? Não, né? Bom, sendo assim, então, eu me despeço dos senhores para ir comer um sushi. Rapaz. Convida aí, professor. Porque a gente também é filho de Deus, né? Acho que- Já tá na hora de buscar minha marmitinha. Somos... Pessoal, fiquem com Deus. Bom fim de semana. Vou postar agora o vídeo para vocês. Valeu, professor. Um abraço. Não esquece da sexta-feira, amanhã. Sim, com certeza. Sexta-feira boa. Mandar a atividade. Professor, Alguém me chamou? Sim? eu chamei. Como se dizem na França, que como um bolo, né? Como um bolo. Eu não sei como é que fala bolo. isso. Na França, eu só fiquei no oui, merci, bonjour, só isso. Gente, Tchau. beijo. Professor, Boa noite pra ó, todo o mundo. Luiz Tchau. está no chat aqui dizendo que a conexão caiu no final. Ah, eu vi ele online, só não vi ele respondendo. Aí eu dei presença para ele. Beleza. Gente, até mais. Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Falou, meu Ô, Tom. Jefferson. E aí? Aí sim, meu Tom. Hein? A prova tá
Já tô morando aqui em casa já, pô. Já tá aí já? Já tá em construção, mas tô aqui já. Aí sim, meu filho. Aí sim, Bom demais, hein? Beleza, Ei. meu irmão. Na hora que eu estiver por aí, eu aviso. Beleza, hein? Precisando conversar com você depois pessoalmente, pô. Se você estiver por aqui, você avisa? Liga Beleza, pra eu mim, pô. aviso sim. Aviso sim, Beleza. Falou. Valeu, irmão. Ei, tô trabalhando fora agora. Tá no Tô fórum? trabalhando... Aí é bom, mas hein, filho? fazendo estágio, né? Mas é top, hein, cara? É top, né? Bom. Outra coisa, né? Outra coisa, cara. Você tá doido, cara. Aham. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas Ah. beleza. Valeu, filho. Tamo junto aí. Valeu.